Bom dia, graça e paz a todos os meus irmãos em Cristo. Quero aqui cumprimentar cada um de vocês que acredita no canal Missionária Rebeca, que busca ter conteúdo. Porque a gente vê que muitas pessoas não buscam conteúdos para mudar de vida. Muitas vezes ficam olhando para o entretenimento. E esse canal é de conteúdo para que você possa ter um dia diferente, ter uma reflexão em cima da palavra de Deus e poder ter saúde. É o nosso objetivo como cristão, ter saúde mental, física, emocional e espiritual. Porque sabemos que grande é a aflição do povo, né? Às vezes a pessoa não padece fisicamente, mas padece mentalmente. Ou padece emocionalmente, ou espiritualmente. Então tem sempre uma área que nós estamos sendo atacados. Então ficar apenas no entretenimento não vai mudar a nossa vida. Vai nos dar prazeres momentâneos. E aqui nesse canal Missionária Rebeca, junto com a palavra de Deus, você vai ter prazeres eternos, a qual ninguém vai tirar de você. Porque tudo que Deus dá no eterno, Ele dá para que a gente fique ali tendo abundância com Ele. Ninguém vai tirar de você o que você conquista na presença de Deus. Amém? E nós vamos hoje falar sobre Ezequiel 16. Então eu louvo a Deus pela oportunidade, louvo a Deus pela tua vida que você está aí do outro lado. Foi Deus que te trouxe aqui. Então nós estamos aqui porque assim Deus permitiu. Então logo pela manhã, estamos aí 5 e pouco da manhã, entregando ao nosso Deus o primeiro do nosso dia. E primiciando a Ele a nossa vida, o nosso tempo. Isso é muito bom. Ele fica feliz e o nosso dia também muda. Então nós estamos lendo aqui Ezequiel 16. Eu vou estar resumindo para vocês, porque é um pouco longo. Aquele que puder depois estar lendo Ezequiel 16, todo o capítulo, vai ser muito abençoado, né? Mas hoje nós vamos fazer um resumo. Então aqui Deus tem multiformas de falar com o teu povo. Em Ezequiel ele está declarando que Jerusalém era uma cidade que nasceu, teve um nascimento, ela era abandonada, ela foi isolada, ela foi lançada fora. Então Jerusalém é uma cidade, né? Só que aqui Deus está comparando Jerusalém com uma moça, que ela estava ensanguentada, que ela foi lançada fora, que ninguém quis ficar cuidando dela. Então, naquele momento de grande sofrimento, Jesus, Deus, se aproxima dessa cidade ou dessa moça e ali então ele começa a cuidar dela. O mais interessante é que ele fala assim, ó: eu cuidei do teu desenvolvimento e fiz crescer como uma bela planta no campo. Então Deus assumiu Jerusalém. Ele pegou aquela moça ou aquela cidade para ele. Meus amados irmãos, o porquê que Deus ele tem multiformas de interpretação? Porque Ele é o grande eu sou, então Ele vai se transformar no que a gente precisa. Então a tua palavra, ela é a mais atual que existe. O livro da Bíblia é o mais atual que existe até nos dias de hoje. Então você está lendo a palavra de Ezequiel 16 e aqui o entendimento que ele me trouxe é que ele está falando com mulheres. Então a palavra de hoje, ela é específica, direcionada para mulheres, mas pode ser que tenha homem que vá assistir e também vai se sentir tocado pelo poder da palavra. Porque Deus, Ele é assim. Ele sabe a nossa necessidade, Ele conhece o nosso coração. Então a palavra dele, ela tem multiformas, porque ela vai realmente agir na área que a gente está com mais dificuldade, certo? Então aqui, nessa moça, vou falar de moça, tá? Então, era a cidade de Jerusalém, mas ele está tratando a cidade de Jerusalém como uma moça. Então essa moça, ela teve um nascimento difícil, ela foi lançada fora, ninguém cuidou de ti com carinho, ninguém olhou para você com compaixão, tampouco teve piedade, ninguém se dispôs a cuidar, fosse jogado fora em campo aberto, pois no mesmo dia que nasceu fosse desprezada. Então aqui ele está falando que no mesmo dia que aquela moça nasceu, ela foi lançada fora, desprezada. E assim, meus amados irmãos, também somos nós. A gente também tem ali várias situações a qual as pessoas não nos compreendem e muitas vezes passa por cima da gente como um trator e não nos dão atenção. Então a gente vê essa moça, Deus cuidou dela, Deus pegou aquela moça jogada fora, desprezada, e Ele pegou para cuidar.
ele foi acompanhar o seu desenvolvimento. Perceba, olha o que Deus faz. Deus apenas não cuida de você naquele momento. Deus é um Deus que vai acompanhar o seu desenvolvimento, a sua cura, a sua libertação, a sua transformação. Porque Deus, ele não é um Deus de momento. Deus é um Deus eterno. Ele não vai cuidar apenas de você naquele momento que você está aflita. Ele vai acompanhar todo o teu livramento, vai acompanhar o teu desenvolvimento, vai acompanhar o teu processo. Ele está falando aqui para essa moça: eu cuidei do teu desenvolvimento e fiz crescer como uma bela planta no campo. Então, ele está falando que essa moça cresceu, prosperou, né? Então, quando ela já estava numa idade, sendo uma mocinha, ele foi até essa moça e fez uma aliança eterna com ela. Aqui, olha, em seguida fiz um juramento e celebrei uma aliança contigo, declara o Senhor Deus. E tu passastes a ser a minha amada. Então, o que a gente vai entender com essa palavra? Então, Deus pegou uma moça que estava jogada fora, que o mundo não valorizava, desprezada. Ele pegou para ele, acompanhou todo o seu desenvolvimento, curou aquela moça, limpou aquela moça, deu para ela roupas, deu para ela adornos, deu para ela tudo o que ela precisava para se sentir bem, porque ele cuidou também do emocional dela, cuidou do espiritual dela, cuidou da autoestima, e ele faz uma linda aliança com ela, falando que agora ela se tornaria sua amada. Só que a gente vê que ao longo da história ela ficou muito bonita, uma autoestima muito elevada. Só que infelizmente entrou nela a vaidade e ela se prostituiu. Usou a sua beleza para se prostituir. E hoje nós vamos entender o que Deus quer dizer com essa palavra. Então Deus quer dizer o seguinte: ele fez uma aliança com a moça. Só que a gente percebe que ela não fez uma aliança com ele. Muitos olham para essa palavra e acreditam que o que fez a moça dar brecha para a vaidade foi as coisas que Deus deu para ela. E não é verdade. Por quê? Porque Deus, ele deu adorno, deu um lindo vestido, deu bracelete, deu ouro, deu prata. E tudo isso era para fazer dela uma pessoa que tinha ali um emocional positivo. Ele queria cuidar do emocional, da autoestima, da identidade. Então ele foi dando a ela tudo o que ela precisava. Só que no momento que ele faz uma aliança com ela, a gente percebe que a aliança que ele fez com ela foi uma aliança eterna. E ele chama ela de joia rara. Então ele fala assim, ó: você se tornou a mais linda das joias. Meus amados irmãos, o nosso Deus, ele não é um Deus que vê por fora. Lá no profeta Samuel, quando ele foi escolher um rei para Israel, ele foi na casa de Jessé, a gente percebe que Deus não olhou para fora como Samuel estava olhando. Deus falou: Samuel, eu olho o coração. Então Deus olhou para essa mulher, a qual ele estava cuidando dela, dando todo o respaldo para levantar a sua autoestima, para levantar a sua identidade. Ele não olhou por fora, ele deu tudo isso para ela, para que ela ficasse bem, né? Só que ele falou que ela era uma joia rara, ela era uma joia linda nas mãos dele, porque ele olhava o coração dela. Então ele, por ele ver a joia que ela se tornou por dentro, ele faz uma aliança com ela. E essa aliança era uma aliança poderosa, a qual ele falou que cuidaria dela. Ele declara: o Senhor, tu passastes a ser a minha amada, eu fiz uma aliança contigo. Só que ela, infelizmente, não fez uma aliança com ele. Esse foi o erro da moça. E de repente pode ser o seu erro também. Deus fez uma aliança com você através de Jesus Cristo. Que ele fala na tua palavra: por amar o mundo, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele viesse a crer tivesse a vida eterna, não viesse a perecer mais. Deus fez uma aliança através de Jesus com você. E você fez uma aliança com ele? Aqui essa mulher não fez uma aliança com ele.
foi o erro, o maior erro da vida dela. Porque então, como ela não teve aliança com ele, infelizmente ainda ela tinha aliança com o teu passado. Porque a gente que vê no começo da história, Deus coloca que a Jerusalém, ela tinha, os pais eram de povos diferentes. Então, na hora de cortar o umbigo dela não foi cortado. Então, essa moça, ela ficou presa no passado. Aleluia. Meus amados irmãos, eu vou pregando para vocês, o meu coração vai se enchendo de uma maneira. Eu sinto o poder do Espírito Santo aqui. Eu não tenho vontade de parar, mas eu estou de olho no horário, na hora, né, nos minutos, porque eu sei que não pode ficar muito longo o vídeo. Mas o que eu quero dizer para você? Se essa moça não fez uma aliança com o Eterno, ela ainda tinha aliança com o teu passado. Então gerou-se uma brecha e a vaidade entrou. A vaidade, irmãos, é demônio. Entrou de uma tal maneira que ela se corrompeu. Ela usou a vaidade, a beleza, ela estava bonita porque Deus cuidou dela. Vamos colocar como exemplo a minha vida. Eu estou bonita porque Deus cuida de mim todo dia. E ela foi lá e se prostituiu. O que é prostituição? Prostituição é quando você expõe a tua intimidade. E a palavra de Deus fala, entra no teu quarto, me busque no oculto que eu vou te honrar publicamente. Então Deus quer intimidade com o teu povo. Aleluia. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Que você coloque diante dEle todos os teus sentimentos. Coloque as tuas emoções. Coloque as suas questões diante dEle. Que você fale com esse Pai de amor na madrugada. Você vai ter ali uma intimidade, um relacionamento profundo com Ele. Só que aqui a gente percebe que Deus precisa que a gente tenha uma aliança com Ele. Declare essa aliança nos pés de Jesus. Senhor, eu tenho uma aliança contigo, eu te amo. A minha aliança de gratidão, a minha aliança de fidelidade eu faço hoje. A gente precisa ter aliança com Deus. E a gente percebe que o erro aqui dessa moça em Ezequiel 16 não foi os adornos. Muitos crentes religiosos estão presos nas coisas da terra. Então eles acreditam que Deus deu adornos, Deus deu bracelete, que Deus deu um lindo vestido e que tudo isso fez com que a moça se corrompesse. Mas não é verdade. O Espírito de Deus está aqui revelando que não é verdade. Que o que fez com que essa moça viesse a pecar, a dar brecha para a vaidade, para a prostituição, foi a falta de aliança dela com Deus. Deus tinha uma aliança com ela, Deus fez uma aliança com ela, mas ela não fez uma aliança com Ele. E fez com que ela tivesse grandes prejuízos, porque nesse momento abriu-se um portal para o diabo. Como ela não fez aliança com Deus, ela estava ainda com aliança com o teu passado. Não havia cortado o umbigo ainda. E infelizmente foi isso que fez com que essa moça viesse a pecar. E ali ela vai se prostituir. Deus teve ali intimidade, relacionamento íntimo com ela por muito tempo. Só que quando ela não fez aliança com Ele, a aliança do teu passado falou mais alto, e a brecha foi aberta, e aquela mulher então se envaideceu, entrou a vaidade, entrou os demônios dentro dela, e ela foi lá e usou a tua beleza para trocar favores. Ela se prostituiu, ela levou a sua intimidade, aleluia, e expôs ela para o mundo. E ali foi o maior erro dessa moça. Ela chegou num ponto que Deus se retirou e entregou ela na mão dos adversários. Aí você fala, foi o pecado que destruiu ela? Não. Foi Deus que destruiu ela? Não. Foi o próprio pecado que a destruiu. Deus muitas vezes Ele não precisa nem fazer nada. Você se destrói sozinho no meio do teu pecado, da tua vaidade, da tua luxúria, do teu achismo, da tua vaidade, do teu nome, do teu sobrenome, da tua bebida, dessa mania de grandeza. Tudo isso, meus amados irmãos, o que rouba a presença de Deus é um portal que a gente abre para o pecado.
e Satanás trabalha com brechas. A palavra de Deus fala que nós temos que não dar brecha para o diabo. Sujeitai-vos a Deus e não dê brecha para o inimigo. Então, o sujeitar a Deus é você fazer uma aliança com o Eterno. Há uma necessidade de você se entregar na mão do Espírito Santo de uma tal maneira e deixar que Ele cuide e cortar a aliança com o teu passado. Aleluia. Tem uma necessidade muito grande. Não adianta você falar que serve a Deus e está preso numa falta de perdão. Está preso, às vezes, com raiva do pai, com raiva da mãe, com raiva do teu passado, com ódio da tua esposa ou com ódio do teu esposo. Deus está falando aqui que o pecado desta mulher foi que ela não cortou aliança com o passado. E ela não fez uma aliança com o Eterno. Então, se você não tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança com o passado. E o passado te domina. O passado te oprime. O passado traz enfermidade para você. E o mais lindo que a gente vê aqui, ao fazer aliança com ela, ele lavou com água, aleluia. Limpei o teu sangue e te ungi com óleo. Deus faz uma limpeza completa na tua vida. Só que infelizmente Ele não consegue alcançar o teu coração se você não abre para Ele. Ele fez tudo isso por fora. Lavei com água, limpei teu sangue e ungi você com óleo. Só que o teu coração eu não tive acesso. Aleluia. Porque essa mulher não fez aliança com Ele. E muitas vezes esse pode ser o seu problema. Você não está tendo aliança com Deus. Você não está abrindo o teu coração para Ele. Você não está fazendo uma aliança com o Eterno. Então você tem aliança com o passado. Você tem aliança com as coisas desta terra. E infelizmente, muitas vezes o próprio Deus, Ele fica apenas observando. Porque Ele prometeu aqui, Ele ia acompanhar todo o desenvolvimento desta moça. Então Ele não podia tirar o olho dela, porque Ele prometeu ficar de olho nela. Só que infelizmente Ele olhou as coisas boas e também teve que ver as coisas ruins que ela fazia, que ela permitia. E isso entristeceu o coração de Deus, porque ela expôs a intimidade com todo mundo, ela trocou favores por conta da tua beleza, e ela mesma foi se destruindo, porque ela não tinha aliança com Deus e permaneceu com a aliança com o seu passado. E depois foi fazendo aliança com um monte de pessoas que não tinha Jesus. Fez aliança com o pecado, fez aliança com orgia. E tudo isso fez com que o próprio pecado a destruísse. Então hoje Deus quer falar com você, homem, mulher, que você receba esta palavra. Eu não sei como é que está o teu relacionamento íntimo com Jesus. Mas hoje se apresse em fazer uma aliança com Deus. Se apresse em dizer a Ele que você o ama, que você quer fazer uma aliança de fidelidade, uma aliança de gratidão. Se apresse. E não permita que você fique com aliança com o passado, com aliança com o pecado, com aliança com a bebida, com aliança com a prostituição, com o adultério. Corta hoje, quebra essa aliança e faz uma aliança com Jesus. E você pode ter certeza que Ele também vai te limpar, vai limpar seu sangue, vai te lavar com água e vai te ungir com óleo. Aleluia. Vai derramar o azeite dele sobre a tua vida e você vai poder ter as maiores experiências com Cristo. E abra o teu coração para que Ele também venha limpar o teu coração de toda amargura, de toda tristeza. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então abra a porta do teu coração, para que seja completa a transformação na tua vida. Assim diz e garante o Eterno. Eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, é com muita alegria, Senhor, que eu estou pregando o Teu Evangelho. Senhor, o Teu Evangelho me salva, me cura todos os dias. É através do Teu Evangelho que eu tenho esperança. É através do Teu Evangelho que eu levo esperança, Senhor, para todos aqueles que me acompanham no canal. Que a mão de Deus possa alcançar a cada pessoa que está agora ouvindo esta ministração. Eu sei que o coração delas deve estar muito cheio como o meu está. E muitas vezes elas estão enxergando esta palavra como uma palavra, Senhor, de socorro, Senhor, do céu para as suas vidas.
Que hoje, Senhor, esses irmãos venham fazer uma aliança eterna com Cristo e que eles venham sentir a presença do Espírito Santo. Que o Senhor venha, Senhor, neste momento, Pai, ajudá-los a quebrar a aliança com o passado, com o pecado, e que eles possam se fortalecer na Tua palavra. Que o Senhor venha lavar, venha limpar, venha tirar tudo o que tem roubado essas pessoas da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que hoje o Senhor iniciou, Pai, uma grande obra, Senhor, na vida dessas mulheres e desses homens. E grande será o mover de Deus, grande será o sobrenatural e o milagre que o Senhor vai fazer na vida de cada uma dessas pessoas. Assim eu creio e agradeço. Eu sei que são pessoas curadas e libertas, tudo para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Desculpa, passou muito do tempo. Eu estou buscando fazer os vídeos curtos para que as pessoas não parem de assistir ou que elas assistam até o final. Mas eu tenho muita dificuldade porque eu gosto de deixar o Espírito Santo fluir através da palavra. Mas eu tenho certeza que você será muito abençoado, você que assistiu até o final. E eu te cubro com o sangue de Jesus e eu coloco sobre você a armadura de Deus. E eu declaro que vocês são mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.